Fala galera, tudo bem com vocês? Novamente sejam bem-vindos, vamos dar continuidade aqui aos verbos, né? Hoje nós trabalharemos vozes verbais, dando continuidade aos verbos. Olha só, vozes verbais é importante nós sabermos, porque ela cai bastante em provas. Geralmente, eles vão pedir que você converta a voz ativa em voz passiva e vice-versa. Vão pedir voz reflexiva, enfim, vamos lá, né? A voz ativa, galera, o conceito de voz ativa. Voz ativa é quando o sujeito pratica a ação. É bem simples, né? Mas quem seria esse sujeito? O sujeito, ele vai ser ou um substantivo, ou um adjetivo substantivado, um pronome substantivado ou um advérbio. Gente, substantivo é fácil, né? Agora, adjetivo substantivado, o que seria um adjetivo substantivado? Galera, adjetivo substantivado é quando um adjetivo, você lembra que adjetivo é o que caracteriza o substantivo, correto? Mas muitas vezes esse adjetivo ele vai vir como substantivo. Por exemplo, o menino gordinho, a gente sabe que gordinho é a característica do menino, correto? Mas se eu falar assim, ó, o gordinho chegou, o gordinho vai deixar de ser adjetivo e vai passar a ser o quê? Substantivo. Mas a origem dele é adjetiva, então ele vai ser um adjetivo substantivado, ou seja, um adjetivo com função de substantivo. Beleza? Vai anotando aí, porque não dá para colocar tudo na folha, viu? Então você vai anotando tudo que vai ouvindo, vai agregando informação no seu caderno de anotações aí, beleza? Tira um print. Você tem que fazer o máximo para você memorizar tudo que está sendo falado, tudo que está sendo dito aqui, beleza? Muito bem. O pronome, da mesma forma, muitas vezes o pronome ele vai assumir o lugar do substantivo, né? E aí ele vai ser um pronome substantivado. O advérbio, a gente viu que ele caracteriza o verbo, né? E muitas vezes ele vai assumir também o papel do substantivo. Por exemplo, tempo. Tempo é um advérbio. E aí, olha a construção seguinte. O tempo é advérbio. O tempo machucou aquela garota. O tempo machucou aquela garota. Nós vemos que advérbio, que tempo é um advérbio. Só que nessa construção, o tempo machucou aquela garota, ele torna-se um substantivo. Ele passa a ser o principal da frase. Até porque o é um artigo. E você sabe que antes do substantivo vem um artigo, correto? Beleza, então o sujeito vai ser um desses. Substantivo, adjetivo, pronome ou advérbio. Então a voz ativa é quando o sujeito pratica a ação. Por exemplo, a Poliana estudou. Ela está aqui praticando uma ação. Bem simples, né? Agora, a maior parte das questões está aqui, ó, na voz passiva. O que é a voz passiva? É quando o sujeito, esse sujeito aqui, ó, ele sofre a ação. E geralmente ele vai estar na terceira pessoa, viu? Tanto do singular quanto do plural. Terceira pessoa. Quem é a terceira pessoa? Eu é a primeira, tu é a segunda, ele ou ela é a terceira. Beleza? Então vamos lá. Quando é que ocorre a voz passiva? Quando o sujeito sofre a ação, né? E ela se divide em duas. A voz passiva sintética e voz passiva analítica. Lembre-se que sintético é algo resumido. E então, você vai ver que a construção será menor. Olha aqui, ó. Quando que vai ser uma passiva sintética? Quando ocorrer o verbo mais a partícula passivadora ser. E interessante, galera. Olha, o verbo, nesse caso, ele deverá ser o quê? Transitivo direto ou bitransitivo. Bitransitivo é o verbo que é direto e indireto. Por isso que é bi, porque ele é dois transitivos, direto e indireto. Quando que um verbo é transitivo direto? Galera, um verbo é transitivo direto quando você perguntar para ele e quando você perguntar para ele o que ou quem,
e ele responder diretamente. Por exemplo, eu estudei. Se eu falar para você assim, eu estudei, você vai me perguntar o quê? Você estudou? Estudou o quê? Entendeu? E eu vou te responder. Matemática, português, informática. Então, quando eu perguntar para o verbo o quê e ele me responder diretamente, beleza, ele é transitivo direto. Ou, por exemplo, eu comi. Você vai perguntar, comeu o quê? Comeu quem? Entendeu? Quando couber esses dois questionamentos, o que ou quem, e tiver uma resposta, ele é transitivo direto. Quando ele for bitransitivo, ele vai ser tanto direto quanto indireto. Por exemplo, falou. Quem fala, fala alguma coisa para alguém. Entendeu? Ele é direto, falou alguma coisa, e indireto, para alguém. E a gente vai se aprofundar, viu, nessa parte da transitividade do verbo, mas por enquanto está muito bom você saber disso, beleza? Então vamos lá. A voz passiva sintética, temos o exemplo dela aqui, ó. Estuda-se, aqui o verbo, o se, a partícula apassivadora, né? E o verbo na terceira pessoa, ele estuda, né? Aqui ele fica subentendido que ele, né? Ó, estuda-se português. O interessante é que esse verbo aqui, ele vai concordar com este sujeito aqui, ó. Se esse sujeito for para o plural, esse verbo também vai ter que ir para o plural. Olha esse exemplo. Estudam-se, tá vendo que ele foi para o plural? Estudam-se português e informática. O sujeito aqui, ó, é composto, né? São dois núcleos, português e informática. Por eles serem dois, o verbo vai para o plural também para concordar com eles. Beleza? E nós temos a passiva analítica. A passiva analítica ela ocorre com a presença de dois verbos, né? O verbo ser mais o verbo principal. E o exemplo está aqui, ó. O filezinho foi comido pelo rapaz. Você percebe que tem dois verbos? Foi, comido. Esse foi aqui é uma variação do verbo ser, porque o verbo ser pode ser no presente, pode ser será, pode ser está, pode ser é e pode ser foi no passado. Então, quando falar assim, verbo ser, fica subentendido que ele pode ser o verbo ser no presente, no pretérito, no futuro. Independentemente disso, ele continuará sendo o verbo ser. No caso aqui, o verbo foi é uma variação do verbo ser no passado. Foi comido. Então, a analítica, você vê que são dois verbos, né, sofrendo a ação. O filezinho foi comido. Não foi o rapaz que comeu. O filezinho foi comido. Você percebe que há uma inversão na prática da ação. Beleza? E, por último, bem mais tranquila, nós temos a voz passiva reflexiva. A reflexiva, o sujeito pratica e sofre a ação simultaneamente. Por exemplo, Havana riscou-se. Isso daqui, você vê que o riscou-se dá a ideia de que ele fez algo e ele sofreu algo. Como a gente já havia visto antes, né? É uma ação praticada e sofrida. Você vai ver que algumas provas vão cobrar esse detalhe também, ó. Esse se aqui, ele é um pronome reflexivo. Ele é classificado como pronome reflexivo, porque ele está fortalecendo a ideia de reflexão dessa voz reflexiva. Beleza? Galera, uma coisa que vai cair bastante na prova de vozes verbais é esse detalhe aqui, ó. Você não pode esquecer desse detalhe. Você deve lembrar. Quando for converter, a questão vai te perguntar assim, olha, como ficaria esta frase se fosse transformada da voz ativa para a voz passiva? Como ficaria? Ou o contrário, como ficaria esta frase se fosse transformada da voz passiva para a voz ativa? Então, na conversão, quando você fazer a conversão, o tempo verbal tem de ser respeitado. Por exemplo, ele estudou. Você vê que estudou está no pretérito o quê? Pretérito perfeito. É uma ação concluída no passado. Então, quando você for fazer a conversão, esse tempo verbal tem que ser respeitado. Então, vai ficar como ele foi estudado.
Entendeu? Então, muita atenção. O tempo verbal tem de ser respeitado quando for converter uma voz verbal ativa a uma voz verbal passiva e vice-versa. Beleza? Esta foi a nossa aula de vozes verbais e você vai repetir o vídeo, você vai para as questões e dúvidas pode mandar no grupo. Beleza? Um abraço, fica com Deus e nunca esqueça, se você estudar com dedicação e foco, você vai ser aprovado. Beleza? Abraço, fica com Deus.